Estou aqui esperando o pessoal entrar. Muito contente com essa segunda edição. Dessa live que foi um sucesso há 2 semanas atrás. Então, a pedido de todos, nós estamos aqui para falar um pouco mais, conversar um pouco mais com a doutora Maura, que foi um sucesso. E vocês pediram e a gente está aqui. Primeiro me deem um toque. Vocês estão me ouvindo? O som tá bom? Podem escrever aqui para mim, por favor? Boa noite, Júnior, Norma, Adriana, Márcia Guzmão, boa noite, pessoal. Júnior, Rodolfo, sejam todos muito bem-vindos, tá? Pessoal, aproveita agora, antes da gente começar, que eu já vou colocar a doutora Maura aqui na sala, junto com a gente. Ela vai esperar um pouquinho até eu me apresentar e apresentar a associação. Então, aproveita e já vai duplicando nos grupos, vai chamando todo mundo, tá? Que é importante que pacientes, familiares, cuidadores participem, porque é tanto conteúdo que a gente teve que fazer de novo aqui essa live e que foi muito boa na semana passada, né? Mas antes, deixa eu já chamar aqui a doutora Maura, que ela fica aqui junto comigo na nossa live aqui, tá? Boa noite, Beth. Boa noite. Oi, doutora. E aí, Boa meu noite. bem, tudo bom? Tudo ótimo. Obrigada de novo por estar aqui com a Imagina, gente. prazer. Ai, que delícia, né, falar com você. Eu já falo você porque todo mundo sabe que eu já tô íntima, né? Já, Tô já super estamos íntima. conhecendo, já estamos. Estamos, estamos. Bom, primeiro, pessoal, deixa eu falar um pouquinho aqui para quem entrou agora. A gente teve uma live a semana retrasada, exatamente 2 domingos atrás, com a doutora Maura. Foi um sucesso. Todo mundo fez muita pergunta, mas quando terminou, ficou aquele gostinho do quero mais. Todo mundo nos grupos e falando. Mas cadê? Eu queria saber mais, eu quero mais informação. E foi tão gostosa que a gente fez essa segunda edição aqui, a pedido, né, do pessoal. Então, para quem não me conhece, vou falar rapidinho de mim, porque não é a Marli que vocês vieram conhecer, mas vale a pena até eu, como paciente, também falar um pouquinho da minha história, né? Bom, meu nome é Marli Panão, eu tenho 56 anos, tenho 2 filhos, três enteados, um netinho e 2 a caminho. Olha como as coisas mudam na vida da gente. Há 2 semanas atrás, eu tinha um netinho a caminho, um netinho de 1 ano e meio, e agora, gente, eu já vou ser vovó pela terceira vez. Estou muito feliz. Por que eu gosto de falar isso? Porque existe vida após o mieloma múltiplo, após câncer, atrás de todas as doenças, seja crônica ou não. A gente tem muita coisa para viver ainda. Então, eu sou paciente de mieloma múltiplo, fui diagnosticada em 2019, comecei meu tratamento, fiz durante 7 meses quimioterapia 2 vezes por semana. E em janeiro de 2020, eu fiz um transplante de medula óssea, que foi o TMO autólogo. Eu falo que foi um sucesso, porque para mim foi um sucesso que eu estou aqui, né? Assim como vários outros pacientes que também fizeram transplante de medula autólogo e estão aqui junto com a gente nos grupos. E claro que a gente passa por um monte de situações, né? Antes, durante e depois do transplante, mas está tudo bem, não tem problema, gente. A gente guarda um pouquinho dessa informação, porque os pacientes ficam muito ansiosos às vezes, né? Querem saber antes. Começou o tratamento agora, ou foi diagnosticado agora, e já quer saber lá na frente. E faz parte, porque eu também fiz isso. Na época, eu busquei informação nas instituições sérias. Uma delas que me ajudou muito na época foi a Abrali. E foi lá que eu me informei, que eu consegui entender um pouco mais a nossa doença, né? E hoje, né, depois de 3 anos e pouco, já 3 anos e meio de transplante de medula, eu faço parte de um grupo fantástico, né? Aliás, vários grupos de pacientes, e nesses grupos a gente filtra todas as necessidades, todas as questões de pessoas que diariamente entram nele, e a intenção é a gente ajudar.
E a Associação Joelísio Fraga, que é onde a gente está aqui agora, né, fazendo essa live, é uma associação que tem fins total de ajudar as pessoas. E cada vez mais chegam profissionais da área da saúde, nutrição, psicólogos, médicos, hematologistas, para dar apoio. E esse apoio é necessário. E até agora mesmo estava dando uma olhadinha no grupo. Tem cuidadores familiares que entram no grupo para entender um pouco mais sobre a doença, sobre os cuidados. Eles têm várias dúvidas e a gente está aqui para isso. Essa live vai ficar gravada aqui no Instagram do Joelísio Fraga, da associação. Vai lá para o canal do YouTube também, porque o canal do Joelísio tem muita informação, informações fantásticas acontecendo ali também no canal, fica tudo registrado. Então hoje, eu até conversei hoje com a Maura, né, pela manhã, a gente vai ter um papinho, eu falei, olha, é tudo seu. Fala bastante. Nós vamos deixar perguntas abertas aqui. Tem algumas perguntas que hoje, quando a gente divulgou no Instagram e no grupo, algumas pessoas fizeram perguntas no privado. Então, nós vamos respeitar, assim, o horário. São 19h04 da noite, óbvio, né? Nós vamos conversar muito hoje sobre tudo que aconteceu lá no Congresso na Europa, Maura, que as pessoas ainda estão com bastante ânsia de querer saber e ter informações. Quando estiver faltando mais ou menos uns 20 minutinhos para a gente encerrar, que a gente tem que encerrar 1 ou 2 minutinhos antes de dar 1 hora de live, eu sei que todo mundo fica, acabou, não acredito, quero mais. Mas a gente precisa encerrar um pouquinho antes para ficar até mais fácil para quem for assistir depois, pela manhã, à tarde, à noite, não importa, ficar um vídeo mais curto, objetivo. Aí nós vamos abrir para essas perguntas, inclusive eu vou fazer as perguntas que eu tenho aqui que eu já recebi. Então, nossa, tem tanta mensagem aqui já gostosa de ler. Primeiro já começou a ler toda, mas eu vou me conter. Maura, conta um pouco pra gente, um pouco mais sobre tudo que você viu. Você falou um pouco, né, há 15 dias atrás, hoje mesmo falou, ali tem muita informação. Fala um pouco da sua especialidade, onde que você vive, onde que você atende, quais são os seus projetos dentro do mieloma múltiplo. Conta tudo aí pra gente. Então, boa noite, né? Primeiro agradecer o convite mais uma vez. É realmente um prazer. Isso tudo para mim é bem novo, né? A live com vocês que são pacientes. Então, assim, eu estava muito acostumada nesse formato da internet, de falar, dando aula para médicos mesmo, né? E falando para paciente, tem sido muito legal, né? A gente fez daquela vez, eu adorei, então fiquei super à disposição da gente fazer de novo, porque a gente vê cada vez assim, eu tenho o costume, na hora do diagnóstico, realmente, é o que você falou, é muita informação. E a gente não pode, não consegue passar todas essas informações do que é que vai ser, quais são as propostas, do que é o transplante, o que é o mieloma. Não dá, porque assim, é um momento para vocês que vocês, né, têm fases mesmo na doença. Né? A primeira fase, todo mundo tem uma tendência a negar, ninguém quer ter, né? Não é negar, dizer eu não tenho, o médico está errado, é dentro de você não aceitar. Então, na verdade, isso bloqueia um pouco tudo que você ouve. É engraçado que, como a gente fala e a gente vê que o paciente, às vezes, uma parte do que foi falado, a gente bloqueia de ouvir. Isso é um mecanismo de defesa mesmo, né? Depois vocês passam, então assim, às vezes a informação não pode ser dada toda de uma vez, porque não tem mesmo como vocês receberem ela toda. E assim, depois você passa por uma fase de entender, de começar a enfrentar, e essa outra fase onde eu acho que é a melhor, que é vocês buscam apoio, buscam entender sobre a doença, e aí vocês começam a virar o jogo mesmo, né? Então essa é a hora que você vira o jogo, né? Muita gente não chega nesse momento, né? Fica ainda naquela fase inicial de tentar brigar contra. Na hora que você aceita, né? Mesmo que não seja, ninguém está achando que é bom, mas assim, a doença está ali, quais são minhas forças, quais são meus recursos e o que é que eu preciso fazer. E conhecimento é uma das coisas, né, que eu acho que gera muita coisa boa. Então, assim, você conhecer o que você tem, ou conhecer do mieloma, que é um trabalho que o Joelísio tem feito super legal, né, associação, que é chamar as pessoas, né, 9 em cada 10 brasileiros nunca ouviram falar de mieloma múltiplo.
é o que a gente estava falando hoje. No momento que a mulher está tomando banho, que ela palpa um tumor, um caroço na mama, ela tem uma ideia do que é aquilo. Mas quem tem uma dor óssea não tem uma ideia de que aquilo pode ser mieloma. Quem tem uma insuficiência renal, quem tem uma anemia, nunca ouviu falar da doença, então você não sabe nem que especialidade você procura, né? Então, eu acho que, assim, é esse momento que eu acho que é quando vocês, de informação, tanto de quem nunca ouviu falar, né? Que é aquilo que a gente está fazendo na rua, que com aquele trabalho que a Gelise tem feito tão legal, com a associação, e esse outro, que é no momento que você sabe, que você tem o diagnóstico, o que é um transplante, né, o que foi a químio, quais são as medicações que são a base, o que é que está aparecendo nos congressos, o que, é que a gente está esperando aí para frente. Então, eu acho que isso é muito importante e, assim, isso só ajuda, porque você vai poder conversar, definir, né? Assim, o transplante é uma etapa extremamente importante, mas não é para todo mundo, né? Aquela coisa que a gente falou, por milhões de motivos. As medicações que a gente tem de base, né? A lenalidomida, o daratumumab, o bortezomib, que são a base da história toda. Hoje todos os pacientes precisam, então como é que a gente vai buscar esse acesso para que todo mundo tenha isso? E o que os congressos trazem, o que é que vem aí para diante, né? O que é que a gente tem de esperança aí? Uma doença que a gente ainda considera que é uma doença incurável, mas que a gente começa a ver a cura no horizonte, né? Hoje eu passei até para a Gelise uma reportagem que saiu sobre a doutora Maria Vitória Matteo, né? Que é a maior pesquisadora mundial do mieloma, ganhou um prêmio agora em Los Angeles, que é uma pessoa que tem a vida dedicada a isso, né? Da Espanha, do Instituto de Salamanca, e ela falando nessa. Então, assim, a pessoa que mais pesquisa mieloma no mundo, que dedicou a vida dela a isso, começa a falar em cura. Então, a gente tem que acreditar que essa cura está chegando, né? Então, e ela fala justamente, são as novas coisas que a gente tem. E essas novas, ela, inclusive, foi uma das pessoas que mais deu aula no Congresso, né? No Congresso Europeu, foi na Espanha, então foi dentro da casa dela. Então, a gente estava lá na casa de um dos locais onde a gente tem as maiores investigações. Então, assim, a Espanha é muito forte, né? Já tinha o Dr. Jesus San Miguel, que é do mesmo grupo, Maria Vitória Matteo. Então, assim, é um grupo muito dedicado a isso. Então, assim, dentre as coisas que que eles colocaram, eu acho que é o que a gente acaba ouvindo com uma confiança muito maior, porque são pessoas que realmente entendem muito da doença, né? Que estudam a célula tumoral. E a grande coisa que a gente tinha até começado a falar, a base do tratamento, né? A exposição, as 3 classes de medicações que a gente falou, né? Então, assim, a classe dos imunomoduladores, onde está a lenalidomida, onde existia a talidomida e onde agora a gente tem a pomalidomida, né? Que a gente que já está aprovada no Brasil, né? Tem alguns pacientes começando a usar. Essa é uma classe que é importantíssima. Então, todo mundo, de preferência, tem que ter acesso, em algum momento, no primeira linha ou na segunda linha, seja que for, as 3 classes. Uhum. O corticoide entra sempre, vocês sabem, aí mais do que eu, né? Ele nem conta, porque ele está ali como parceiro da história sempre. Sim. Então, o outro são o que a gente chama os inibidores de proteosoma, que é o bortezomib, né? Que todo mundo também já deve ter visto, que a gente faz um uso subcutâneo, semanal, Sim. que a gente já tem o Carfil, né, que é o carfizomib, que é tipo o irmão dele, e o ixazomib, que é o oral, que a gente usa um pouquinho menos, mas é de uso oral. E a terceira, que é aquele que a gente está brigando hoje para botar no SUS, esperando a consulta pública, que são os anticorpos monoclonais, onde a gente tem o Dalinv, né, que é o daratumumab, e o isatuximab, então que é o Sarclisa. Então, são as 2 medicações que são anticorpos, e que é basicamente o arsenal que a gente tem no Brasil. Então, a gente acaba colocando essas 3 ou 4 drogas, né, a gente, na primeira linha de tratamento, avaliando se a pessoa é candidata ou não ao transplante, e seguindo com a manutenção, com a lena, né, como todo mundo tá vendo isso. E naqueles casos que eventualmente a gente volte a ver a proteína, né? A gente vai acompanhando lá aquele componente monoclonal que muitos de vocês já conhecem bastante. Então, quando a gente começa a ver esse componente monoclonal subir, a gente já começa a ficar atento para a possibilidade de um novo tratamento. Por isso que a gente não deixa mais as coisas chegarem como no começo,
que é diferente, como eu falei, Uhum. você ainda foi diagnosticada na fase, né, do acompanhamento da proteína monoclonal, mas Sim. a realidade no SUS é diferente, e muitos convênios também é diferente. É de pessoas que já são diagnosticadas com anemia, com lesão óssea e com insuficiência renal. Então, essa é a que a gente não quer, né? Se a proteína começar a subir, eu não preciso esperar essas consequências. A gente sabe que começou a ter um pouquinho de anemia, a gente já pode considerar a necessidade de um novo tratamento. E aí, quem vem na manutenção da lenalidomida precisa de coisa nova, né? A gente não deve utilizar ela mesma novamente, porque a gente sabe que a resposta já não é boa. E aí é que entram as novas medicações. Aí a gente tem basicamente aquela coisa que a gente já falou, as terapias utilizando células T. Então, assim, vamos utilizar o nosso sistema imune a nosso favor, né? Então, ele falhou em algum momento quando ele deixou essa célula aí, que foi o plasmócito, né? Que transformou na célula maligna. Ele falhou em algum momento, vamos tentar utilizar ele para tentar vencer essa doença. Então, as terapias, basicamente, a gente tem o que a gente já começou a ter no Brasil, os chamados bioespecíficos, né? A gente já tem o teclistamab, que, na verdade, combate, né? Ele tem que chama bioespecífico, ele tem dois lugares de ligar. Um que vai se ligar na célula da doença e o outro que vai chamar os amigos, né? Que são os linfócitos T, para entrarem nesse combate. Então, isso é que tem sido... Então, assim, não tem químio nessa história. É uma medicação única e que tem sido mostrado extremamente eficaz. Então, um dos grandes promissores e que a gente já tem disponível e aprovado no Brasil, já com preço, são os bioespecíficos, e que foram apresentados lá com muito entusiasmo, né, por causa dos resultados que tem vindo. Então, além do teclistamab, a gente já tem um outro talquetamab que a gente também está esperando chegar. Então, já, assim, vários bioespecíficos provavelmente vão ficar disponíveis para a gente. O preço, por incrível que pareça, não chegou tão alto quanto a gente esperava, graças a Deus. Então, acho que a gente vai poder brigar pelo acesso aí na maioria dos convênios e talvez depois até um dia, como a gente espera, né, conseguir botar ele no SUS, assim como está sendo a briga hoje, né, em relação ao DARA, que a gente só vai descansar na hora que ele estiver aprovado, e a CAR-T, né, que é a outra grande promessa que todo mundo já ouviu falar um pouquinho, e na verdade vem dessa terapia, o T do CAR-T é justamente a célula T. Fale. Uma perguntinha, já existem grupos de pesquisa de pacientes aqui no Brasil fazendo o CAR-T-cell, a célula T? Já. Na verdade, Ribeirão já fez, até foi super divulgado, mas em linfoma. E aqui, na verdade, cinco centros foram escolhidos, até tem um aqui na Bahia, né? Tem centro em São Paulo, não sei exatamente onde foram, para iniciar os estudos de mieloma. Os de mieloma, inclusive, chamam Cartitude 1, Cartitude 2, Cartitude 4. Aqui na Bahia está aberto, eu não sei exatamente se é a mesma coisa nos outros locais, mas o Cartitude 1, que na verdade é o uso do CAR-T como primeira linha de tratamento. Então, a primeiro ainda é considerado, obviamente, como pesquisa. Nos Estados Unidos, eles já estão colocando isso de forma comercial mesmo, né? Então, geralmente é para pacientes que já foram tratados antes e recaíram, principalmente as recaídas da lenalidomida, né? Então, em alguns casos, eles estão reservados para os refratários e recaída pós-lena, ou que já tenha sido exposto às 3 classes. Né? Então, já foi exposto a DARA, ao anticorpo monoclonal, já foi exposto ao inibidor de proteasoma, já foi exposto aos imunomoduladores. Então, assim, por isso que a gente hoje tem que pensar muito, né, sobre essa sequência mesmo, né, do tratamento, quer dizer, saber que vocês todos vão ter o direito de utilizar tudo aquilo que a gente tem de melhor, porque antes a gente ficava meio poupando as drogas, né? Então, assim, eu não vou dar as 3 melhores logo de vez. Eu vou dar uma, depois aí se recaiu da outra. Hoje isso mudou. Isso está sendo mostrado cada vez mais. É melhor tratar e ter resposta mais profunda. Então, são 3, 4 drogas mesmo de uma vez para
para poder conseguir que a resposta seja o mais profunda possível, aquela com a imunofixação negativa, né, com o controle através da cadeia leve, que é outro controle que é muito interessante para a gente ver mais de perto essa recidiva. Então, a gente hoje exige e sabe que é fundamental, sempre que possível, mais uma vez, não é para todos os pacientes, né? Quem não tolera o esquema mais agressivo, a gente tem que ser um pouquinho menos, mas é tentar uma remissão mais profunda, porque remissões mais profundas deixam vocês melhor durante mais tempo, até para que a gente possa, quando tiver essas novas terapias, ter todo mundo em boas condições quando houver necessidade de usar. Então, sim. O sequenciamento é uma das coisas que tem sido muito discutida, né? Então, assim, não fica poupando a melhor droga para depois, né? Exponha o que você tem de melhor droga, tenta algo mais profundo e, se houver recidiva, a partir de todas as classes que você expôs, não fica achando que você queimou todas as classes e agora não tem mais, não, porque tem, né? Tem, agora tem. Então, isso tem mudado. Doutora Maura, é impressionante como a gente está em vários grupos e a gente vê muitos pacientes que fazem uso da lenamidolida, alguns com 3, 4 comprimidos já tem que parar porque deu uma alergia muito forte, outros com 2 anos tiveram que mudar, 1 ano. Eu tomo lenamidolida 10 miligramas já há 3 anos, desde abril de 2020. Então, já tem um pouquinho de tempo. Eu sigo muito bem, obrigada por enquanto, mas existe uma estatística de quantos pacientes usam, quanto que tem de tolerância à situação fisiológica dos pacientes para continuarem com ela? A gente sabe que é tóxica e é difícil. O grande problema de você levantar a estatística é que os regimes de lena são muito variáveis, né? Então, tem gente que faz 25 miligramas, e que faz 10 da indução, tem gente que faz 20, tem gente que faz 10 só na manutenção pós-transplante. Então, isso já é uma das coisas que varia, né? Então, você vê muita gente falando, muito médico, até fora daqui, falando, eu prefiro fazer 25 logo, porque eu garanto aqueles primeiros de quem faz o esquema da lena desde o comecinho, né? Porque tem gente que usa a lena já no primeiro, como tratamento, pré-transplante, indução para o transplante ou indução da primeira remissão, e tem gente que usa mais na manutenção, no pós-transplante. A manutenção é 10 mesmo e costuma ser bem tolerado. Mas muita gente, eu não sei se você fez, muita gente fez os 25 antes, fez o chamado DRD, né? Sim, fiz, na época da... muita gente que fez DRD não tem mais dificuldade de tolerar a manutenção. E assim, também tem essa questão do que é tolerar, né? Realmente, o racho cutâneo é uma coisa que acontece, né? Fica toda aquela manchinha. Tem horas que esse racho cutâneo é de um jeito... Eu já tive paciente que em 5 dias, exatamente o que você falou, suspende, não tem condição nenhuma de colocar novamente. Então, assim, é tóxica, né? Não tenho dúvida. Sim. Eu tenho uma médica que faz lena, e aí é engraçado, porque o médico toma e fica esperando aqueles efeitos. E ela descreve tudo. Ela falou, Maura, é muita fraqueza, muita dinamia, é realmente assim. Então, agora... Ela fala, o remédio é forte, realmente é. Mas o paciente mais jovem tolera melhor. Eu tenho uma quimioterapia? É uma quimioterapia, inclusive vem... A gente, na verdade, chama hoje, ela é imunomoduladora. A gente considera a quimio clássica hoje o quê? Aquelas medicações antes que agiam diretamente em DNA, que eram aqueles que caíam muito o cabelo. Que é a doxorubicina, ciclofosfamida, que entra hoje em alguns. Mas a maioria dos protocolos de mieloma hoje é sem químio. Então, a lena não é considerada químio, né? Embora a gente ainda fale, né, como tratamento Maura, eu não resisto, né? Eu tô vendo a pergunta aqui, eu tenho que fazer. Eu tô assim. Eu tô vendo passando, mas eu não vou play quando eu tô falando. Não, eu tô me segurando, mas vamos lá, a gente tá com quase 20 minutinhos só de live, então vai dar pra gente perguntar. O João Ari, o querido João Ari, um voluntário também, né? Ele é dentista, profissional da área da saúde bucal.
E ele ajuda muita gente com as dúvidas, né? Quando tem o pré-transplante, pós-transplante e até mesmo quando os pacientes precisam tomar decisões, né, de algum protocolo bucal. E ele assim, ele ajuda muitos pacientes e ele é voluntário também, né, nisso. Ele pergunta aqui o que a doutora acha do Belamaf. Telamaf, eu não sei, não sei exatamente que droga que é, eu teria que dar uma olhada. É alguma. Olha, ele está em remissão há 2 anos com ele, com Belamaf. Eu não sei se é anti-BCMA, eu preciso dar uma olhada. Realmente Tá. não me lembro que droga que é, mas vou dar uma olhada e digo para ele. Tá vendo? Vamos ter que fazer outra live. Agora, João, se você quiser escrever aqui pra gente, de que família, qual é a droga, É um anti-BCMA, porque tem alguns, eu acho que ele é anti-BCMA. Tem algumas drogas novas que tem funcionado muito bem. Tá. Você colocou ali, não foi Belantamab? É isso mesmo. É o anti-BCMA associado a um tipo antibiótico, né? Mafodontina. Eu acho que ele fez em protocolo de pesquisa, né? Então, assim, é uma das drogas promissoras também, né? Então, a gente tinha antes os anti-CD38, que na verdade ligava, que é como o daratumumab, né? E o isatuximab. As drogas novas foram anti-BCMA, que é também uma das substâncias, né? Que está exatamente no anti-BCMA. Que está alterada na célula do mieloma. Então, também com bons resultados, né? Então, ele é justamente isso, é a ligação. Agora, ele é anticorpo monoclonal, não é biespecífico. Né? Os novos que estão saindo, vem o anti-BCMA e mais um anti-CD3, né? Mas, assim, é uma excelente droga e os trabalhos têm mostrado também bons resultados. Tem uma paciente, ela tem 80. Não, deixa eu ver aqui, eu separei a perguntinha dela. Ela tem 76 anos, é daqui de São Paulo, mora no bairro de Piranga, foi diagnosticada com o mieloma há 1 ano. Ela já fez 3 ciclos e no terceiro já entrou em remissão. Mas ela tem muitas dores, ela toma 3 tramal diários e às vezes também ela toma o Trilax. Essas dores que, por exemplo, ela que nem fez o TMO ainda e tudo mais, como é que faz um paciente de dores? Inclusive, eu já vou fazer mais uma pergunta também, que é do Jefferson. O Jefferson é um paciente, ele já fez o transplante, ele teve vários problemas ósseos. Assim que ele descobriu o problema do mieloma, foi tudo junto. Eu falo assim, que ele deu uma aula de superação para todos nós, porque ele descobriu o mieloma, ele fez cirurgias na coluna, ele fez o tratamento de quimio, ele fez o transplante dentro da pandemia. E hoje ele tem uma questão assim muito delicada, porque as dores dele são muito intensas. E ele pergunta aqui sobre a bomba de infusão de morfina, se tem algum paciente que chegou na situação de colocar, porque realmente o Jefferson eu até acompanho um pouquinho mais, assim, porque ele acabou se tornando muito amigo, muito próximo. Então são esses 2 pacientes com dores. O que você tem para dizer para gente? Então, assim, o que a gente fala, né? A gente tem casos de mieloma que dá mais insuficiência renal, caso que dá mais anemia, e a doença óssea, né? Tem tipos de mieloma, principalmente nos casos de cadeia leve, que a parte óssea é muito destruída e muito sofrida. Sim. Então, assim, eu acho que é o que mais piora a qualidade de vida dos pacientes, é realmente, assim, os casos de disfunção renal muito grave, né, que precisa de diálise, sem dúvida é ruim, e a doença óssea, quando ela é muito extensa, e alguns pacientes têm muita doença óssea. Então, assim, existem, né, hoje já recursos, né, na questão de estabilidade de coluna, que é uma coisa que muitas vezes preocupa a gente. Mas uma coisa que eu sempre converso com meus pacientes, assim, o osso chegou nesse ponto porque o plasmócito proliferou lá dentro e reabsorveu o osso e destruiu. Nós conseguimos destruir o plasmócito, o causador disso. O estrago que ele fez, a gente precisa de tempo, né? Então, assim, remodelar esse osso, né? Recalcificar esse osso leva tempo. E ele, infelizmente, a gente percebe que ele não vai voltar, ele vai ser sempre uma cicatriz. Tem paciente que, na verdade, já está
em remissão completa, não tem nada de doença. Mas ele fala, doutora, quando o tempo esfria, meu osso dói. E é engraçado. E vocês que Ele moram no comentou lugar, isso. vocês que moram no lugar Ele, sofrem mais do que a gente aqui, porque aqui no Nordeste ele, claramente esfria. E os pacientes ele é do falam Sul, o dias. Jefferson. Ele é Nossa, do não, Sul, ele falou, verdade. mas eu acredito que tem relação com o frio, né? Eu também Tem. acho que deve ter relação com o É frio. muito, é Mas impressionante. mesmo no verão, mas mesmo no verão, Maura, o Jefferson, ele sofria Ele muito deve com ter essas muita dores. doença óssea. Isso é tanto que É, vocês lembram que vocês ficam 2 anos, muitas vezes, utilizando o Zometa, né? Ou sim, algum mecanismo aham, para melhorar. Então, aquilo ali é o tempo, mesmo que você tenha remissão completamente do mieloma, é proposto o uso do Zometa de uhum, manutenção. Do dia, Joelise mostrou, né, ele tomando o Zometa por 2 anos, porque ali é que a gente vai fazer uma melhora. Daí o dentista dá uma ajuda imensa para a gente, né? Porque o Zometa tem uma consequência em cima da mandíbula e a é, gente tem que ficar super preocupado com os tratamentos dentários que fazem nesse período. Então, assim, eu não sei quanto tempo ele tem, mas provavelmente o que ele tem, uma doença óssea muito extensa e e ainda pode estar nesse período, né, de recuperação. E mesmo após a recuperação, a gente percebe que, dependendo do local, os pacientes, principalmente na época mais fria do ano, mesmo aqueles que estão em remissão, queixam de muita dor. Eu não tenho uhum, pudor uhum, quanto à utilização de morfina. Eu acho que, assim, eu não tenho pudor dessa coisa, vai ficar viciável. Eu acho que dor não é uma coisa para poder existir, sabe? A não, gente precisa utilizar, vocês, sobretudo, aham, se tem muita doença óssea, até que aquilo, uma hora, a gente espera que melhore, uma hora que ele vai ser recalcificado, uma hora, né, a doença em remissão, vai haver uma melhora. Até haver uma melhora, eu uhum, acho que tem que utilizar o recurso que a gente tem, e a morfina funciona muito bem, seja ela, né, intermitente, seja ela em infusão contínua. Então, assim, a gente utiliza todos os recursos necessários de analgésico até que a gente tenha o controle. Então, eu acho que utilizar a morfina para poder sei. ter uma melhor qualidade de vida é fundamental, além das Que outras ninguém medicações que a merece. gente usa, né? É. Porque é muita situação, né? Por exemplo, muitos pacientes que usam lenamidolida, às vezes tem um probleminha de constipação. Isso. Outro tem problema de, ao contrário, diarreia. Aí são É, as dores. Então, se começar a juntar todos os sintomas, né, você vira uma lista gigante de um monte é, de coisa. Se não for por eliminação e a gente ticando ali, bom, isso aqui tá melhor. Agora, isso. esse daqui estou sofrendo Esse menos. daí, E a gente, a isso. gente É isso. a gente vai conhecendo o corpo, É né, isso Mauro? O mesmo. paciente, às vezes o próprio paciente, ele quem tem que falar para o médico, doutor, não está dando certo, ó, essa pomada, esse creme, esse remédio, alguma coisa assim. Então, essa comunicação é muito importante, Com né? certeza. Inclusive, a Odila, que está lá no que está lá no grupo, né, do Joelísio, ela está questionando uma coisa, ela me mandou uma pergunta aqui, que eu mesma, eu acho que eu meio que sou assim agora. Esquecimento, Maura. Se me falar o nome do filme que eu assisti É, ontem, eu não sei. é, Às vezes, se eu estiver lendo um livro, eu tenho que voltar na capa para lembrar o é, nome do livro que eu é. estou lendo. Nome de artista, nome de. Olha, é um caos, mas eu não me perco, eu tento concentrar, É eu estou isso. fazendo É isso. cursos, eu faço coisas para que eu me estimule. É. Mas o esquecimento tem a ver com essa medicação toda? Então, assim, na verdade, a gente, entre as coisas para dor, muitas vezes a gente usa, não sei, né, algumas medicações de ação central, que antigamente, tipo antidepressivo, né, que funciona muito bem Uhum, em associação. Essas medicações muitas vezes interferem e podem ter essa questão, né, da memória ficar meio uhum, frágil, uhum. digamos. E, então, assim, Tá. uma das coisas, os remédios. Muitos dos analgésicos são de ação central, né? Sim. Muitos deles podem contribuir. Outra coisa que eu sempre coloco para assim, é muita coisa que vocês estão lidando ao mesmo tempo, entendeu? Então, é uma ameaça. É a primeira vez que você fica, né? Muitas pessoas tiveram aí o primeiro diagnóstico de uma doença que ameaça a vida, né? Uhum. Então, É. e assim, existe um estresse pós-trauma, que por mais que vocês lidem bem com isso, existe um estresse Sim. muito grande. E eu acho que muitas vezes é a ocupação da memória mesmo, com tanta. Porque existe uma preocupação, existem remédios, existem mil coisas.
Então, o esquecimento tem muito a ver também com isso, né? O período Sim. de estresse pós-trauma, após ter passado por um transplante, pós ter passado... Uhum. Então, assim, isso é multifatorial, né? Então, É. assim, existe ação de droga, existe. Existe ação bem importante de estresse também, Uhum. entendeu? Então, Sim. é o tipo da coisa que você falou, assim, não dá pra gente... alguns efeitos colaterais vão acontecer, né? E a gente tem como lidar com eles, e usar algumas medicações ou terapias não medicamentosas quando possível para poder tentar melhorar a qualidade de vida. E falar para a gente é super importante, porque a gente não está na pele de vocês, então nem sempre a gente sabe o tamanho que aquilo tem, né, para vocês. Então, às vezes, parece pequeno você dizer, é uma obstipação, mas às vezes é uma obstipação que atrapalha a sua qualidade de vida. E aí você tem que ajustar algumas coisas, entendeu? Então a participação de vocês é fundamental nessa história. É verdade. Eu fixei aqui o Reis, porque hoje, agora no finalzinho do dia até, ele tinha feito algumas perguntas, ele está muito preocupado, a mãe dele tem 54 anos, e ele disse aqui, né? Minha mãe está na primeira recidiva, o médico vai apostar em um novo TMO. Eu e meus irmãos estamos assustados, o risco é algo nesse segundo procedimento, ou em questão de risco, se iguala ao primeiro. Ele tem essa dúvida, eles estão assim... Os filhos, eles estão bem preocupados, que eu acho até lindo isso, né? Os filhos estarem juntos, unidos e preocupados com a saúde da mãe. Mas vamos acalmar um pouquinho o Reis, doutora Laura? Então, assim, o segundo TMO muitas vezes é indicado, principalmente se houve uma boa resposta ao primeiro, né? Assim, se houve uma remissão boa, o segundo TMO é indicado, sim. O risco é mais ou menos a mesma coisa, né? O risco do transplante do TMO, falando risco de vida, que é calculado no TMO autólogo, é de 1%, é considerado um risco baixo. E geralmente isso daí é a mesma coisa, é muito semelhante, né? Não tem um risco maior por causa do segundo, e o segundo é feito muitas vezes, sobretudo se a resposta ao primeiro foi adequada, para tentar aquela coisa de uma remissão profunda, e muitas vezes o que está se buscando a gente está esperando essas terapias novas chegarem. Então, às vezes, o transplante é o que a pessoa tem na mão para poder deixar o paciente bem, né? E poder aguardar essas próximas terapias, caso precise de novo tratamento mais para frente. Então, ela é jovem, né? Abaixo de 60 anos, é extremamente jovem para mieloma. Então, dificilmente você deixa de indicar um transplante para um paciente abaixo de 60 anos, mesmo que seja pela segunda vez, entendeu? Porque o mieloma no jovem preocupa a gente também, por outro lado, porque às vezes é uma doença um pouquinho mais agressiva. Então, eu acho que tem que buscar profundidade de resposta mesmo. Tem duas pacientes muito queridas que elas fizeram... Na verdade, tem três, assim, que eu acompanhei muito de perto, que nos últimos 3 meses, as 3 fizeram o transplante. E eu sempre... Você passou 6 anos em remissão, então ela teve uma remissão excelente pós-transplante. Ela teve. Super candidata a um segundo. Desculpa, teve. Mas vai dar tudo certo, Reis. Vai dar tudo certo. Vai dar certo, como tem vários outros pacientes que depois de 9 anos, 5 anos, 6 anos, 10 anos, e fizeram e está tudo bem. Que foi o que você mesmo falou no começo, né, Maura? A gente tem que ganhar tempo, não pode descartar nenhuma oportunidade de tratar, porque vai que em pouco tempo já tem várias soluções acontecendo. A gente precisa esticar aí, né? Prolongar. E o que eu ia te falar dessas pacientes é o seguinte, por exemplo, uma está maravilhosa, fazendo já musculação 3 vezes por semana, já quer voltar a jogar tênis, ela tem 3 meses. Ela parece amiguinha do Joelito Fraga, né? O homem com 3 meses ele estava aí, já estava nativa. E 2 estão assim com muitas dores, uma delas vai fazer ressonância amanhã, elas ficam preocupadas, ainda não estão fazendo uso de nenhum outro protocolo, né? Porque estão com 3 meses ainda. Quando o paciente acabou de fazer o transplante, né, quando ele está com um pouco período e ele já fica preocupado ou está com muitas dores, os médicos fazem essas pesquisas. Eu mesma também fiz pesquisa, acho que com 1,5, 2 meses do ombro, fui fazer uma ressonância que eu tinha uma dor muito acentuada. Não era absolutamente nada.
Era rompimento do manguito que eu já tinha antes até. É isso aí. Então, essa pesquisa que o paciente, logo depois do transplante, vai fazer, indicada até pelo médico, eles ficam muito preocupados já antecipadamente com o resultado, com a resposta, e já ficam, né, estou muito preocupada, seja o que Deus quiser e tal. Existe uma história, também uma estatística de vocês que depois do transplante tem algum problema ósseo que vem aparecer depois do transplante? Não, por conta do transplante, não, assim, diretamente relacionado ao transplante, não. O que acontece é assim, nós, assim, mulheres, em geral, sem mieloma, se você for olhar, a quantidade de gente que tem dor óssea é enorme. Então, a gente realmente, assim, dor parece uma coisa quase próxima ali do sexo feminino. As mulheres têm muita dor óssea. A gente vê, não, tirando o grupo do mieloma, as mulheres chegam em consultório muito com queixa de dor cervical, dor lombar, né? O ombro, né? Que é uma articulação que a gente não sei, né? Pendura coisa. Então, assim, é muito comum, é como você falou, muitas das dores, as fibromialgias, né? Eu tenho paciente de Mulher mieloma. carrega filho, Pois né? eu tenho paciente de mieloma que, na verdade, a gente faz toda hora ressonância realmente de coluna para poder olhar o que está acontecendo e não tem nada. E é fibromialgia, assim, ela tem um diagnóstico já de fibromialgia. Então, assim, Uhum. é como você falou, a preocupação. Então, assim, nunca mais uma dor óssea vai ser despreocupante para vocês. Esse é o grande problema. Então, eu acho que, por isso que eu falo, as terapias alternativas são fundamentais, porque quanto mais preocupado, mais contraído, mais você vai gerar dor. Não estou dizendo que tudo, Sim. né, psicológico, mas o psicológico trabalha Uhum. muito. O paciente Uhum. do linfoma, ele é muito engraçado, porque qualquer gânglio ele vai para o consultório assustado. Doutora, olha aqui, ó, tô vendo um gânglio aqui. Uma coisa que ele nem sabia que existia, que chamava gânglio, ele começa a palpar e começa a achar que é doença. E vocês, no osso. Então, assim, quem acima de 40 anos não tem dor de coluna? Quem acima de 40, 45, ainda mais nós, mulheres, né? A gente tem dor É. pélvica, a gente tem dor de coluna, a gente tem dor no joelho. Então, assim, né, dor cervical, celular, que todo mundo está ficando muito de cabeça baixa. Então, assim, o que eu acho que a grande dificuldade é dizer... Dificuldade não, o exame de imagem mostra isso, o exame da Uhum. proteína negativo, o exame de imagem negativo, dificilmente, e a forma que essa dor vem. Quem teve dor de óssea por lesão do mieloma, vê como é. A dor hoje melhora com dipirona, amanhã ela precisa de uma dor maior, depois de amanhã é a morfina e ela vai num crescente e é localizada. Né? Você aponta o lugar da vértebra, os pacientes apontam o lugar. Então, assim, não é aquela dor generalizada, que tá assim, aí eu acordo e amanhã ela tá igual a hoje, aí depois de amanhã ela tá igual. Dificilmente essa dor que é estável e que te incomoda um pouquinho todo dia vai ser realmente recidiva de doença óssea. Geralmente, quando é bem específico naquele lugar e ela Uhum. vai, né, num crescendo. Então, eu acho que uma das coisas é até que ponto, né, isso cria uma doença. Por isso que eu acho que depois tem uma assistência psicológica para poder a Ia gente falar lidar isso melhor. agora. É Uhum. mais do que importante, porque senão É, qualquer dor óssea vai gerar um pânico. E pânico é. causa dor no corpo inteiro. Então, assim, e, E como e diz depois a tristeza, né? Que também às vezes acompanha, né? sim, a Ana Paula Fusaro, aliás, que prazer ter você aqui. Obrigada, Ana Paula. Dor é urgência médica, precisa tratar impecavelmente, não dá tempo de esperar. E é exatamente isso, né? Por isso que a gente tem que observar muito os sintomas, nós como pacientes, os cuidadores e os familiares. Às Sim. vezes, o familiar também não está acostumado ainda, né, com essa nova mudança e tratamento, pode até achar que, puxa, antes não tinha dor, agora tem. Sim, agora tem a dor Agora mais muda tudo. acentuada, tá dentro. Mudou tudo no corpo, né? Tudo. É, aqui, a Costa Leonardo da Costa está perguntando se há risco da morfina não fazer mais efeito. Existe, tanto que a dose de morfina, na verdade, é uma coisa extremamente elástica. Né? A morfina vai de 1 miligrama, 2 miligramas venoso a uma dose muito maior. Eu já cheguei a fazer 100 miligramas de morfina em um paciente. Então, assim, mas existe.
né? Então, assim, muitos pacientes a gente já tem outros recursos que são utilizados, né? Além da morfina. Hoje a gente anda lá na Santa Casa e acho que em vários serviços existe o grupo da dor, que é um grupo fantástico de anestesistas que andam junto com a gente para melhor tratar. Então, assim, lidocaína, que é outra medicação, é muito feito venoso. Então, eles têm todo um aparato. Hoje existe um aparato para tratamento de dor. Então, existem muitos recursos, porque dor não é realmente uma coisa para você deixar ninguém sentir, né? Ninguém. É muito ruim. Então, a gente tem recurso e eu acho que a gente consegue utilizar mesmo quando a morfina já está falhando. Mas existem recursos, sim, mesmo com a falha da morfina. E é ótimo, né? Porque são vários pacientes, é ótimo a gente ver isso, porque são muitos que estão usando ou que estão começando a usar, né? Alguns protocolos aí para as dores mais acentuadas, e eles não estão sozinhos, né? Eles podem dividir isso com a gente, e a intenção, vocês hematos, e nós aqui, né, pacientes que já passaram por isso também, a gente está aqui para ajudar e muito, né? Eu estou vendo aqui o pessoal está agradecendo, muito obrigado, Jefferson Reis, todo mundo agradecendo bastante aí que a gente está conseguindo responder. Maura, sabe o que eu queria saber? De tudo que você já passou para a gente 15 dias atrás, o que você está falando hoje, tem algum ponto muito importante para nós aqui no Brasil, que você já sabe, que você também já está pesquisando, que você já está indo atrás, junto com outras equipes, que você está na Santa Casa aí na Bahia, em Salvador, não é? Isso. Na Bahia. Então, e eu lembro que no TJCC do ano passado, o AC Camargo, aqui em São Paulo, já tinha um ambiente já todo pronto para começar a fazer carticel. Claro, tudo ainda era muito pesquisa, era muito uma coisa ainda de estudos. Era o AC Camargo e eu não lembro agora qual é o outro hospital. Se alguém souber ou lembrar, pode até escrever aqui para mim. O que você está vendo do movimento da rede pública, eu sei que você já falou, mas é só para deixar, porque o pessoal pergunta muito isso, e a gente tem muito paciente na rede pública, e que às vezes eles ficam com receio, falam, eu não tenho acesso porque eu não estou no privado, não tenho um convênio. Não, calma, porque eu sei que tem muitos médicos, muitos profissionais fazendo um movimento muito grande, desde a política até regionais, dentro de hospitais. Conta um pouquinho para a gente aí se você consegue enxergar isso, em quanto tempo e o que vocês estão fazendo para isso? Então, na verdade, primeiro, em relação aos pacientes da rede pública, né? Existe todo um esforço da sociedade, né, de hematologia de tentar equiparar os tratamentos, né? Diminuir o abismo entre o privado e o público. Isso daí, o bortezomib no SUS foi o primeiro passo, e agora o DARA no SUS é o segundo passo que a gente está tentando chegar junto dessa história, e a Lena vai ser a nossa próxima briga. Então, a gente vai ter as três classes e brigar para melhorar o SUS, melhora o convênio junto. Porque na hora que o SUS modula o sistema, não tem dúvida. No momento que a gente tiver tudo bem no SUS, não só é bom para o paciente do SUS, como a gente tem certeza que a gente eleva o tratamento para poder também forçar, né, que o tratamento no convênio também melhore. Então, o mieloma é a prioridade dentro da oncohematologia nessa história de equiparar e de melhora. Então, assim, eu acho que assim, está existindo também do lado político uma janela, como eles colocam, né, de oportunidade nessa questão do financiamento, da melhora. Então, acho que a gente está tentando aproveitar essa janela de oportunidade, de recurso para melhorar o tratamento do mieloma. Então, assim, existe essa junção da indústria farmacêutica, que tem sido, que a Janssen tem sido fantástica com a gente, porque a gente precisa de dinheiro, e eles têm injetado dinheiro para várias coisas que a gente tem pedido. Existe a criação de novas APAC, da APAC que melhorou, que a gente conseguiu colocar uma bortezomib em 2020, agora a gente espera com a consulta pública, né, que vocês já estão sabendo, quem não souber, procure saber, porque a gente vai precisar de ajuda para botar o DARA. E o CAR-T, na verdade, a primeira chegada dele é para o paciente da pesquisa. Então, ele é para todos. Pesquisa clínica é para todo mundo.
Então, na hora que a gente abre o CAR-T, qualquer pessoa, qualquer cidadão do Brasil pode entrar. Então, assim, aumentar a pesquisa clínica é aumentar o acesso de todo mundo. E a gente tem, vamos aí, 5 centros vão abrir. Eu acho que a gente vai ter. Eu recebi agora, recentemente, a gente não tinha, pedindo para eu indicar um paciente para ir fazer CAR-T nos Estados Unidos, com tudo pago, com acompanhante pago, com tudo. E, assim, quando abre o CAR-T, exige a necessidade da gente ter um esforço de colocar pacientes nos estudos, porque aí a gente vai ter os resultados dos estudos, além de ter o benefício. Então, eu acho o CAR-T é para todos, independente, né? Na hora que ele abrir, assim, já está aberto, né? Como eu falei em primeira linha, mas a gente espera. Então, assim, acho que vai vir muito rápido. Nossa etapa, talvez, do biespecífico para o Brasil, seja a nossa etapa pré-CAR-T, e o biespecífico já chegou, né? Então, assim, a gente já tem ele. Ainda é para convênio, mas é como eu falei, se a gente brigar, a gente vai conseguir colocar também, né? E a gente sabe que a gente tem a gente descobriu que a gente tem voz e está sendo ouvido nesse sentido. E assim, isso aqui, né? Ter vocês conversando, entendendo, é fundamental para que vocês saibam, vocês têm direito, não estão pedindo nada a ninguém. É um direito do cidadão ter, está na Constituição. Tem direito a ter o melhor tratamento que for disponível. Ponto, como brasileiros. Então, é só uma questão de utilizar o direito e a associação tem toda uma ajuda nesse sentido e você saber o que tem, né, possível. E, assim, isso está sendo tanto uma preocupação que a gente está vendo nacional, mundial, que eu estava me inscrevendo hoje num estudo, num congresso que vai ter em setembro nos Estados Unidos, de mieloma, e uma das coisas, de oncohemato, mieloma vai estar. Tem uma das inscrições para médicos, para residentes e para pacientes e parentes cuidadores de mieloma. Então, não fala nem pacientes, vai falar cuidadores de mieloma. Então, assim, por quê? Porque essa pessoa precisa entender. Então, assim, os congressos já têm, os grandes congressos já têm a participação ou de pacientes, ou de interessados, ou de cuidadores que querem entender, né, mais sobre aquele processo. Então, quanto mais vocês entenderem, melhor a gente vai poder ter acesso a todas as coisas novas. Então, acho que isso tudo é fundamental e a gente está vendo isso acontecer em vários estados do país, né? Eu acho que depois a gente ter a pandemia foi uma coisa ruim por um lado, mas por outro ela abriu esse canal. Então, hoje a gente consegue conversar com as pessoas, né? Eu estive em Uberlândia essa semana, fui fisicamente, mas quando não dá, a gente vai, né, entra, discute. As reuniões que a gente está fazendo com o Ministério e tudo do mieloma têm sido todas online, tem acontecido há mais de 1 ano e meio, 2 anos, tudo E está sendo constante, Maura? Está sendo direto? Mensal, tá. Para poder colocar o DARA, para botar. E aí entra Goiânia, São Paulo, Minas, Rio. Então, assim, isso daí, depois da pandemia, a gente achou esse canal, né? De algum jeito, facilitou o Zoom, essas coisas. Sim. E eu acho que, assim, se eu te falar quem é o topo da lista nessas coisas todas, para melhora, é o mieloma. É por onde a gente está começando, né? Nossa, que notícia boa! Olha isso, pessoal. Aliás, eu tenho que agradecer a todos vocês. Já estivemos aqui com 250 pessoas, 258. Obrigada de vocês estarem aqui prestigiando essa live. Seja paciente, familiar, não importa, cuidador, amigos, porque essa informação é muito importante para todos nós, né? E os grupos, o que aconteceu de 2020 para cá é exatamente isso que você está falando, Maura. Por exemplo, os grupos, eu nunca fiz parte de grupo nenhum. Eu fui paciente, mas eu entrava em canal do YouTube para eu poder pesquisar e pegar informação. E com o meu médico, que eu fazia questão, se eu não entendesse, eu falava, doutor, desenha para mim, eu não estou entendendo. Ele desenhava mesmo, um papel sulfite para mim, meu marido, meus filhos, quem estivesse comigo na consulta. E hoje eu vejo, assim, essa situação dos pacientes
terem acesso aos grupos de apoio. Gente, agarrem essa oportunidade, usem os grupos, o grupo da Márcia Vaz, o grupo Joelísio Fraga, junto com a Ronice, junto com a doutora. Nossa, tá cheia de médicos, cheia de pessoas, pacientes em remissão há muito tempo. Tem tudo ali, tá na mão de vocês. Imaginem quando os pacientes de mieloma, nos anos 90, 2000, 2010, até 2015, 2020, que não tinha acesso como nós temos hoje, né? Pelo Instagram, os grupos, o canal do YouTube. Então, essa interação que nós estamos tendo aqui, ela é fundamental. É informação. E o paciente que não quer ter informação da sua própria doença, ele pode até atrapalhar ou atrasar o seu processo. Faz parte a gente perguntar, a gente ir atrás e participar de lives, assistir tudo que tem disponível nos canais. E não é porque eu sou uma paciente que eu já fiz o transplante, já passei por isso, que eu não continuo assistindo, não. Eu assisti até da Ana Paula, assisti a live dela, achei fantástica, né? Que estava o Joelísio, a Ana que conduziu, e mais outras 3 profissionais da área da saúde. Eu fico assistindo, porque eu não sei se tem uma novidade. Eu vou ficar para trás? Eu tenho que me inteirar, né? Assim como todos nós aqui. Olha, a gente tem 6 minutinhos, na verdade, a gente tem 5. Tem uma questão aqui que eu fixei, que é a da Val. Fiz o TMO há 6 meses, ainda estou sem a manutenção por conta da neuropatia. Estou fazendo acompanhamento com o neuro. Essa demora de iniciar a manutenção pode levar a uma recidiva mais rápido? Na verdade, aí, assim, né, se existe neuropatia, a gente precisa preservar, porque assim, tem pacientes, a neuropatia é uma coisa que a gente precisa controlar adequadamente. Não adianta a gente manter em remissão e comprometer nervo periférico. A gente tem medicações que fazem neuropatia que podem causar sequelas permanentes, né? Então, assim, a gente precisa pensar na remissão do mieloma. A manutenção é importante, é fundamental que 100% dos pacientes façam? Não, se não dá para fazer, se a manutenção vai ser mais tóxica, o tratamento não pode ser pior do que a doença. Não, né? Sim. Então, assim, no caso que o tratamento vai piorar a neuropatia, vai ser pior do que a doença que hoje está em remissão, não pode. Aí não pode. Né? Então, a gente precisa de uma manutenção que tem alguns efeitos colaterais, que atrapalha um pouquinho a qualidade de vida de vocês, mas ela não pode ser tóxica a ponto de causar uma neuropatia com sequela irreversível no futuro. Isso aí é inaceitável, porque a gente precisa de vocês bem, né? Para todas as outras. Não adianta a gente dizer, está em remissão do mieloma com imunofixação negativa, maravilhoso, mas está na cadeira de roda por neuropatia induzida pela coisa. Não tem sentido. Aí não. Então, assim, nunca o tratamento pode ser pior do que a doença. Em alguns momentos ele vai ser duro, mas ele tem que ser melhor, né, do que ter a doença em atividade. Então, assim, não se preocupar, né? Na verdade, na hora certa, quando a neuropatia estiver bem, a lenalidomida puder entrar, ótimo. A lenalidomida não é para todos. Nem todos os meus pacientes tomam lenalidomida de manutenção. Ela é importante? Mas quando não dá para fazer, se ela for tóxica o suficiente, ou pensar em outra opção, ou deixar sem manutenção mesmo, entendeu? Então, assim, não pode ser pior. A manutenção tem que preservar a qualidade de vida de vocês. Olha, eu, em nome de todo mundo aqui, que eu já dei uma passadinha rapidinho aqui, li os comentários. Agora é doutora Maura, com todo respeito. Muito obrigada, muito obrigada. Mas agora eu estou falando em nome da associação. Doutora Maura, muito obrigada. Foi demais, mais esse bate-papo. A gente não tem, assim, eu, por exemplo, eu não tenho eu não sou formal, né, para falar, porque eu sou paciente, então eu gosto de falar como paciente, eu também não... O João Mário, te amo, Maria, doutora Maura, diva. Então, eu sei assim, eu sei o que eu passei quando eu queria informação, e eu sei como foi difícil
eu me encaixar numa informação correta, né? Num lugar certo, para eu não ficar variando, porque o Dr. Google lá atrapalha muito. Então, Maura, muito, 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 muito obrigada de novo. Ninguém quer sair dessa live, a gente quer continuar com você. Faremos mais. Vamos, vai ter a parte 3. Agora eu já estou sabendo desse evento em setembro nos Estados Unidos. Você já segura um dia da sua agenda quando voltar para a gente. 9 de setembro. Tá, olha, passa a tua mensagem aqui pra gente, por favor, Maura. Eu acho que assim, como eu falei, acho que o momento é muito bom, né? E eu acho que tá tudo aberto, mas a gente precisa de vocês, né? Vocês são a parte mais importante dessa história. Não tem junto, são vários atores, então a gente precisa de vocês dizendo isso pra gente, tá ruim assim, tá bom assim, ajudando. E eu acho que, assim, e botar uma meta, né? Nossa meta é ver o primeiro paciente do SUS tomar o DARA, nossa meta é ver a cura presente. Então, a gente só vai descansar na hora que a gente chegar na meta. É igual uma corrida. O fim é lá e a gente tem que chegar lá. Olha, e eu vou deixar a minha dica para os pacientes. Não encanem, não fiquem pensando o que você não sabe que vai acontecer. Eu sei que é difícil isso, porque a gente fica assim, como vai ser, e mesmo com um familiar nosso, vai em paz, vai calmo. Procure fazer de uma maneira super leve, gostosa, acompanhando, tirando dúvidas, perguntando tudo para os médicos e sempre pedindo para que o universo, para que Deus te mande o melhor tratamento, tanto para você como para o seu familiar. Sempre positivo. Não tem espaço para a gente ficar pesado ou negativo sentindo dor. Na hora da dor, você vai ter que criar força e falar, vambora, eu tenho que aguentar isso daqui. O que eu tenho que fazer? Com quem que eu tenho que falar? Como é que vai ser? E sabe, eu sei, a gente é capaz disso. O ser humano é maravilhoso. A gente tem esse poder, a gente tem esse dom. Então, pacientes assim como eu, aguentem firme, não parem, não desistem, não se desesperem, nem antes, nem durante, nem depois, tá? Peçam sempre apoio, ajuda para as pessoas que já passaram e para os médicos. A interação com os médicos é fundamental. Se abram mesmo. Então, olha, que essa semana todos vocês, eu vou dar bom dia, boa tarde, boa noite, porque essa live vão ver em vários horários diferentes, né? Mas que todos possamos ter nossos exames, consultas, tudo em dia, que a gente vá numa boa, sossegado, tranquilo, sempre com muita fé, que o tratamento vai dar certo e que vocês, médicos e pesquisadores, estão aí trazendo a solução para a gente, né? Então, muito obrigada. Obrigada, Maura. Beijo para todos. Um beijo para todos.